Bem, caros irmãos, que bom que nós, inconformados já com a nossa condição ainda tão inferior, nos colocamos aqui em busca do esclarecimento. O primeiro passo que nós vamos dar para que, com a informação, com a busca da informação, nós mudemos os nossos hábitos, a nossa mentalidade e, dessa forma, podemos perceber com mais clareza o objetivo da nossa estada aqui na Terra. E assim, baseados e estruturados no Evangelho do Cristo, que é o maior roteiro de libertação para os nossos espíritos, para nós espíritos, melhor dizendo, nós então vamos caminhando em busca da nossa própria felicidade, né? Que é o que todos nós estamos buscando aqui agora, os encarnados e os desencarnados também. Então, nós trouxemos hoje o estudo sobre uma questão de valores entre Marta e Maria, que são aquelas figuras do Evangelho que Jesus tanto amava, assim como seu irmão Lázaro, a quem ele ressuscitou para a vida, dizendo que ele era a própria ressurreição e a vida, não é? Então, essa passagem vai nos falar acerca dos valores materiais e espirituais em nossas vidas. E essa passagem, queridos irmãos, ela vem após a parábola do bom samaritano, no capítulo 10 de Lucas também. Então, assim que termina a passagem do bom samaritano, a parábola que Jesus contou, aparece então essa passagem das irmãs de Lázaro, Marta e Maria. E então, por que nós estamos lembrando dessa parábola? Para nós contextualizarmos a passagem que vamos estudar. Então, vocês devem estar se lembrando que aquele cidadão que descia de Jerusalém para Jericó teria sido assaltado e passou, e quase que deixando, né, os assaltantes quase que meio que morto, e passou um sacerdote, um levita, e não fizeram a mínima questão de se aproximar dele, como que fingiram que não viram, porque às vezes ver, se a gente realmente enxergar e perceber, isso pode nos convidar a um trabalho a que nós não estamos disponíveis. E aí, nós tivemos a notícia que só um samaritano que ia de viagem parou, aproximou-se, pensou as feridas daquele nosso irmão caído, levou para uma estalagem. Vocês devem estar se lembrando que é uma passagem muito comentada, estudada no Evangelho, né? E deitou, primeiro pensou-lhe as feridas, deitando o azeite e o vinho, tudo isso com significado, é uma simbologia, como sempre, que Jesus utiliza no seu Evangelho, cheio de metáforas, de analogias, para que sejam referências para que a gente compreenda a extensão e a profundidade dos atos dele. E aí, nós iniciamos agora, quando termina essa passagem, nós vamos encontrar aqui, então, no final, né, Jesus perguntou para o companheiro qual, pois, desses três, né, do levita, do sacerdote e do samaritano, parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores, perguntou. E aí o companheiro disse o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze-o da mesma maneira. E aí vem o versículo 38 desse capítulo 10 de Lucas, iniciando a passagem nossa em estudo nessa noite. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa.
irmã de Lázaro. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Maria, porém, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, essas partes que foram escolhidas pelas duas irmãs, não é? Se trata da parte material e a parte espiritual que nós vivemos aqui nessa terra. Somos espíritos passando por uma experiência humana aqui no planeta de provas e expiações. E Jesus não perdia uma oportunidade sequer para trazer as suas lições para a nossa reflexão. Então, nós vimos o seguinte: indo eles a caminho. Isso aí, esse caminho, trata-se de Betânia, na estrada para Jerusalém. E Marta e Maria, que nós já identificamos aqui, né, irmãs de Lázaro, hospedam Jesus em sua casa. Jesus, que era um grande, profundo amigo de Lázaro e das duas irmãs. E a mais velha, Marta, a solteira, sensata, nós vamos entender que na postura dela, recebendo Jesus na sua casa, nós vamos verificar que ela representaria para nós a razão amadurecida. Isso quer dizer, queridos irmãos, que nós temos buscado estudar minuciosamente o Evangelho do Cristo, para que nós possamos retirar das entrelinhas o essencial, a lição que ele quer nos trazer. Então, analisando, Marta é uma figura humana, né? Nós somos espíritos passando pela experiência humana e somos seres divinos. Portanto, estamos aqui na Terra em busca da nossa união, do nosso encontro sublime com a nossa parte, com a nossa centelha, com a nossa essência, com a parte mais evoluída que nós trazemos, potencialmente falando, por sermos filhos do mesmo Pai. Pai que é amor, bondade, perfeição. Então, trazemos, potencialmente falando, tudo isso de melhor dentro de nós. Só que nós vivemos uma experiência complicada, porque nós estamos ainda navegando pelo mar das nossas deficiências. E enquanto nós não nos conscientizarmos dessas deficiências e procuremos transformá-las em virtudes, nós não seremos felizes. E isso obedecendo às leis, porque só é infeliz aquele que se afasta das leis. Então, essa figura humana de Marta, vocês viram que ela está preocupada em receber bem o grande amigo. Então, está lá preparando os alimentos, arranjando a casa, para dar conforto para Jesus, não é? Já que era um grande amor que existia ali entre os três. Só que Marta, por que ela é razão amadurecida? Porque ela está preocupada em oferecer o de melhor que ela tem de externamente falando. E a tendência nossa, queridos irmãos, é sempre estarmos preocupados com o lado de fora. Nós temos uma grande dificuldade em nos interiorizarmos e fazer contato com o melhor que existe em nós, com essa centelha dentro de nós, que é a perfeição, que é o amor, que é tudo de melhor que nós trazemos conosco. Então,
Marta significando, então, essa razão amadurecida, esse lado racional de preparar os alimentos, arrumar a casa para dar conforto e receber bem o mestre querido, o grande amigo da família. E Maria, vocês devem ter percebido que ela não está preocupada com nada externamente falando. Maria se assenta no chão, junto a Jesus, totalmente indiferente ao serviço da casa. Ela prioriza estar junto a Jesus. Ou seja, nós vimos que enquanto Marta é a razão amadurecida, Maria é coração, Maria é sentimento. O que há de tão delicado na nossa alma, e é o que vai nos levar, e é o que deve nos acompanhar em todos os processos que nós vivermos, para auxiliar o nosso próximo, que seja de coração, de corpo e alma, inteiros, íntegros. Tanto que Jesus, no ato do templo, observava a maneira como cada um colaborava nas ofertas do gasofilácio. E Jesus percebeu que os ricos lançavam as suas ofertas, inclusive fazendo barulho. Mas uma pobre viúva deitou. Ela não lançou. Quando a gente lança às vezes, sem nem saber onde que vai cair aquilo que a gente está lançando. Né? De qualquer jeito, né? Como a gente lança um osso para um cão. Mas ela deitou, mostrando que ali as duas únicas moedas significariam o lado material da doação e a boa vontade, o carinho, o amor, o sentimento com que ela fez aquilo. Então, a Maria aqui representa para nós essa essência, essa verticalidade. Enquanto Marta está na horizontalidade, caminhando na horizontalidade, nós vimos então que a profundidade do feito de Maria, não é? Ela tem a ver com a sua essência, com a essência divina, porque nós somos essência divina, em busca da perfeição, cujo caminho é o autodescobrimento. Viram? Somos essência divina em busca do aperfeiçoamento. Nós todos estamos aqui porque estamos inconformados com a nossa condição. Já temos a consciência de que precisamos sair desse rasteiro aqui dessa terra e crescer, não é? Verticalizar a nossa vida. E aí Marta, nas suas idas e vindas para preparar a refeição para Jesus, é essa figura humana que a gente percebe que, apesar dela estar lá, ela se aflige, se preocupa, não é? Ao ver que ele está perdendo também uma grande parte dos ensinos de Jesus. Então, ela se importa com isso também. Mas a prioridade dela era atendê-lo externamente falando, né? Então, ela compreende o valor daquela visita, não tem a menor dúvida. Mas o sentido da obrigação da dona de casa, esses afazeres do mundo externo, é mais forte do que o desejo de aprender, de estar junto a Jesus. Não é? Essa coisa gostosa de nós nos sentirmos junto ao nosso maior amigo, irmão e mestre, que nos ama profundamente e que foi trazido para que nós aqui, né, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, na figura de Jesus, para nos ensinar e exemplificar o que seja o amor, que é a única condição que vai nos fazer felizes. Então, estamos aqui todos buscando informações a respeito desse amor, para que, informando-nos, possamos nos formar novos hábitos que vão nos levar à nossa autotransformação. E isso também passa pelo crivo do autoconhecimento, que está lá na pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a eles como a gente, mais ou menos assim, faríamos
uma evolução, um caminho mais reto, não escutando os arrastamentos ao mal, né, as sugestões do mal. E aí os espíritos respondem que um sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, queridos irmãos, conhecermos as sombras que ainda residem em nós e a luz que nós somos é de sumaríssima importância para esse nosso caminhar em evolução aqui nessa Terra, nesse planeta complicado, que é o planeta que nós precisamos, que está totalmente adequado relativamente à nossa condição espiritual. No livro Em Torno do Mestre, Vinícius diz que, citando Vitor Hugo, que Marta está onde termina a terra e Maria onde começa o céu. Como sempre, só um poeta mesmo, né? De tanta sensibilidade que traria para nós uma frase dessa, né? Então, Jesus condena a preocupação, de alguma forma, ele condena a preocupação de Marta e louva a preferência de Maria. E nós aqui na Terra, nós temos que entender que nós precisamos de pouco para o nosso sustento. Tanto que, no Livro dos Espíritos, a pergunta número 115, quando Kardec pergunta para os espíritos se entre nós espíritos, uns foram criados bons e outros maus, e aí os espíritos respondem para Kardec que não, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Mas nós vamos deixando de ser simples, por causa de tantos desejos materiais que nós trazemos, nós vamos nos sofisticando e deixamos de ser simples e continuamos ignorantes. E nós é que criamos as complicações, não é? Porque ele diz nessa resposta, é uma resposta até mais longa, os espíritos dizem que uns passam, todos nós viemos passar por experiências que nos tornarão perfeitos um dia. Mas uns passam por essas provas, por essas experiências, reclamando, lamuriando, se lamentando, por isso chegam mais atrasados no final, que é a felicidade, o equilíbrio, a harmonia, a saúde física, mental, espiritual e psíquica. Agora outros vão mais rápido, porque não se colocam na condição de vítima, né? A vitimose é uma epidemia que já está vencida já, não é? Ninguém é vítima, somos os autores de tudo, de melhor e de pior que nos acontece. Nós somos responsáveis. O que é responsabilidade? É dar respostas adequadas aos nossos direitos e deveres. Então, queridos irmãos, nós estamos aqui realmente para nos conscientizarmos dos nossos deveres diante da nossa própria consciência. Porque quando nós desencarnarmos, ninguém do lado de fora de nós vai nos cobrar alguma coisa. Não existe isso. É a nossa própria consciência que é o juiz que nós trazemos conosco. Bom, então, nós, pelos nossos desejos, nós complicamos as coisas. O essencial é pouca coisa. É a nossa conquista espiritual, é nós encontrarmos o reino que está dentro de nós, não está fora, externo a nós, que é esse potencial divino que nós trazemos conosco por sermos filhos do amor maior. Então, trazemos conosco esse potencial de amor enorme, só que nós não fazemos contato com ele. Estamos sempre distraídos, tá? Marta estava lá mais distraída do que Maria. A distração é um pecado. Temos que estar atentos. Tanto que o samaritano significa vigilante. O samaritano aproximou-se e, movido por íntima compaixão, cuidou daquele caído ali, naquela condição tão triste, não é? Então, é preciso que nós saibamos discernir
entre o essencial e o supérfluo. As prioridades, não é? E é na pergunta 715 de O Livro dos Espíritos que Kardec levanta a seguinte questão no capítulo da Lei da Conservação, no tema supérfluo e necessário. Número 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Porque Jesus falou com Marta, vocês estão se recordando, né? Que Maria escolheu a melhor parte, a que é necessária, que é essencial. Aquele que é ponderado o conhece. Esse o aqui está no lugar do limite do necessário, né? Então, pergunta de novo. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Então, gente, aquele que é ponderado, quer dizer, aquele mais evoluído, não é? Aquele que já passou por experiências e amadureceu um pouco mais o amor em si, já que a experiência é o amor que amadurece. E aí, nós vimos que a vida interior é bem superior em relação à vida ativa, externa, esse corre-corre frequente de todos nós, essa inquietude. Lembro-me aqui agora de parece que o Salmo é 46, que nós temos lá assim, olha, aquieta-te e sabe, eu sou Deus. O convite é para nós nos aquietarmos. E sabe, no imperativo, né? Eu sou Deus, ou seja, eu estou no controle de tudo. Vocês acham que controlam as coisas? Não, é o nosso Pai que faz que tudo aconteça. Façam-se as águas se fizeram. Faça-se a terra se fez. Então, gente, nós entendemos o seguinte, que nosso Pai, segundo a pergunta que até o José trouxe para nós aqui, lembrando a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, né? Nosso Pai, o Criador, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Todas as coisas. Então, gente, como ele é a inteligência suprema, sabedoria maior, ele sabe, ele acompanha. Essa inteligência suprema acompanha cada um de nós secretamente. Sabe de tudo. Então, ele nos traz, de acordo com a sua vontade, as circunstâncias necessárias para que aprendamos. Então, as circunstâncias são criadas por ele, para que nós retiremos as lições das experiências. Por isso a experiência é o amor que amadurece. Porque a experiência nos desperta, não é? E nós vamos entendendo melhor a vida e nós mesmos, os mecanismos da vida, não é? Então, gente, nós vimos que o externo, Marta, significa a personalidade. Não é esse lado de fora nosso, porque a individualidade é a nossa essência, é o que está lá dentro, essa luz que nós trazemos conosco. Aliás, a luz que nós somos, todos somos luz, e estamos navegando pelo mar das nossas imperfeições, mas não somos as nossas paixões, os nossos equívocos, não. Nós estamos por aí. É um estado provisório, temporário, que vai passar. Por quê? É na pergunta número 116 que Kardec pergunta para os espíritos, questiona o seguinte: os espíritos das ordens inferiores continuarão perpetuamente nessas ordens? Como a gente ouve muito dizer, né? Porque o capeta, o demônio, o diabo, né, e tal. Gente, ele não vai ser capeta, demônio e diabo o resto da vida, não. Eternamente, não. Todos nós nos tornaremos perfeitos. É por isso que estamos aqui,
passando por essa experiência. Nós todos seremos felizes, saudáveis um dia. Isso é muito consolador para nós, não é? Por isso, a doutrina espírita é esse consolador que Jesus disse lá no capítulo 16 de João, né? Eu ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Mas na época devida, mais ou menos assim, eu enviarei para vocês o Consolador, que irá lembrá-los de tudo aquilo que eu disse quando eu estive com vocês aqui na Terra, não é? E acrescentar muito mais a imortalidade da alma, por exemplo, né? Então, gente, nós vimos que Marta, então, que é a personalidade, que é o lado externo nosso, ele quer trazer em sua companhia a individualidade, né? E o que é essencial, né? E é como se ela puxasse para o externo, vem para cá, para esse lugar aqui, ó. E olha, gente, a nossa mente para nós, nos tenta, muitas vezes, para a gente sair desse lugar aqui, ó, de busca da nossa espiritualidade. Ela nos tenta. A mente é um caso sério, através dos nossos companheiros que querem não o melhor para nós, os quais nós atraímos pela nossa forma de pensar, sentir e agir. Ou seja, né, a obsessão é um caminho de mão dupla. Bom, vamos lá. Então, Jesus nos alerta quanto à inutilidade das coisas materiais. Ele garante a permanência de Maria em seu êxtase com ele, né? E é no versículo 41 e 42 que nós vemos isso. Que ele diz assim, Lucas 10, aqui é Mateus. Ele diz assim, quando, né, Marta andava distraída, e reclama, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual nunca lhe será tirada. O essencial não será tirado de nós. Mas o supérfluo é supérfluo. A sabedoria maior já julga que o supérfluo não é tão necessário, não é? Bom, então a ação divina jamais afastará o espírito da sua união plena com ele, né? E as tentações materiais, terrenas, né, tentam nos chamar para nos afastar dessa união. E nós precisamos estar atentos. Marta, Marta, andas distraída com coisas que não são essenciais, né, com o supérfluo. Mas o que ela está buscando aqui comigo, nunca ninguém roubará dela. E aí, Jesus condena as preocupações de Marta, né? E louva a preferência de Maria. E vimos aí, então, que a caridade material não vale mais do que o mergulho dentro de nós mesmos para nos unificar com Cristo. Essa união com Cristo é a união com Cristo interno, com a centelha divina dentro de nós. E não tem nada que tem mais valor do que esse encontro. É esse encontro que nós todos aqui estamos buscando. É como se ele estivesse pedindo, né? Lá em Romanos capítulo 13, Paulo diz que nosso Pai nos chama com gemidos inenarráveis. Ele está sempre buscando nos atrair para ele, para o bem maior, para a verdade, para nós sairmos de tantos equívocos, mentiras, ilusões. Somos muito iludidos, queridos irmãos. Por que nós preferimos as ilusões? Porque a ilusão é aquilo que é muito fácil. Isso aqui é fácil, mole para mim. Não tem nada que é fácil para ninguém, não, gente. Tudo é, com suor. Toda conquista nossa não é nada mole para ninguém, não.
Graças a Deus, nós estamos aqui, escolhemos estar aqui hoje. Porque poderíamos estar aí no boteco, sei lá onde, não que sejamos contra o boteco, mas não é o que mais nos apraz. Porque aqui nós estamos nos nutrindo da verdade, para sairmos dos engodos, das ilusões que salteiam nossa inteligência. Então, gente, e no Evangelho, todas as vezes que nós temos as bodas, que fala de bodas, fala desse encontro sublime, dessa união nossa com o nosso Cristo interno, com a verdade, com o amor que nós somos. Somos luzes e estamos sombras, que devem ser conscientizadas e com boa vontade trabalharmos essas sombras para que se tornem luz, para que se reintegrem à luz. As atividades externas são também importantes. Nós estamos aqui na Terra, no plano físico. É necessário trabalho, peleja, fazer comida lá que Marta estava fazendo, logicamente, isso também é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é essa busca nossa de união com a nossa essência. Nós nos vermos, nos percebermos tais quais somos. Porque o nosso ego sempre quer ter hegemonia de comando e dizer que ele está certo. Se justificando, se explicando sempre. E na realidade, ele é pobre. Então, gente, se já despertamos, assentados aos pés do Mestre, como estamos aqui agora, né? Podemos já nos desdobrar nesse tipo de atividade, de nos encontrarmos com o reino de Deus dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vós. E sois túmulos caiados de branco por fora e podres por dentro. Ele falava com os fariseus. E nós trazemos o farisaísmo ainda conosco. Então, se já nos unimos ao nosso Cristo interno, dentro de nós, né, nós já possuímos o que é essencial. Isso, acima de tudo, nos é necessário. Isso abrange também tudo que nós possuímos, mas sem inquietação, sem perturbação. Isso é serenidade dinâmica. Esse é o processo de conversão, de transcendência, de sairmos aqui dessa condição precária em que nos encontramos, não é? Para buscarmos essa alquimia espiritual. Esse é o processo de conversão. Conversão com o outro lado, com o lado avesso, né? Não, com o outro lado, com o outro verso, vamos dizer assim. Não é isso que é conversão. É nós nos virarmos para o outro lado que está aqui, nos chamando a todo instante, que nos fala conosco. E muitas vezes nós não queremos ouvir, nem percebermos. Não é interessante? Tanto é, queridos irmãos, que muitas vezes nos acontecem certos fatos tristes e que, às vezes, a gente, quando começa a refletir acerca daquilo, a gente vai lá atrás e se lembra bem que uma voz dentro de mim falou algo parecido. Mas nós não damos atenção. Essa que é a alma gêmea que existe dentro de nós, que nos chama para perto dela. Não está lá de fora de nós, não. Não é? É esse nosso Cristo interno, que quer fazer contato conosco, que quer nos levar para o melhor caminho, que é Ele próprio. Então, gente, quando nós somos capazes de tratar as coisas materiais, sem essa inquietação, sem essa ansiedade, que tem sido um dos problemas psiquiátricos de maior tratamento no mundo hoje, não é? Sem abandonar o nosso lugar com Jesus, então nós teremos os dois lados fazendo equilíbrio,
que é agir com as mãos, meditando com o coração, percebendo-nos, como que seria necessário que nós construíssemos uma instância psíquica observadora de nós próprios. Então, por exemplo, estou aqui agora falando para vocês, meus irmãos queridos. Mas o que está me movendo para eu estar aqui nessa condição? Eu tenho que saber. Eu tenho que estar consciente do que me trouxe aqui agora. Depois de preparar o nosso trabalho, o nosso estudo para as profundas reflexões. Então, agir com as mãos e meditar com o coração é o mesmo que andar com nossos pés, com o espírito assentado a conversar com o mestre, a escutá-lo. Então, isso seria olhar as coisas externas com os olhos físicos, mantendo o olhar do espírito preso às belezas do amor. Tanta coisa que nós não curtimos, tanto momento brilhante que nós vivemos e que nós não percebemos o valor que eles têm. Olha que coisa linda estarmos junto à nossa família, conversando, sorrindo, nos comunicando, sentindo, trocando as vibrações, emitindo e recebendo. E nós não lembramos de agradecer nesse momento. Que nós prestemos atenção nas mínimas experiências nossas, irmãos, porque elas nos falam muitas coisas que são essenciais e que nós não damos valor. Por isso que é preciso estarmos com o coração à frente, para sentirmos cada momento e vivermos intensamente esses momentos. Não deixar passar a beleza daquele momento. Esse é o grande valor da vida. O que nós vamos levar daqui é isso. Então, queridos irmãos, mantendo os olhos do espírito presos às belezas do amor, só o que somos na vertical dentro de nós será eternamente nosso realmente. E quem é alguém de fato? Quem é o ser. Quem é alguém de fato, pela sua experiência com Deus, pode perder tudo o que tem, porque sabe que não perde nada. E é lá no capítulo 10 de Mateus, versículo 39, que nós temos a seguinte fala de Jesus: quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, gente, é uma pena que o mundo espiritual da nossa fé tem sido para nós uma espécie de bela teoria que nós respeitamos. Bom, já demos um passo, nós respeitamos. Mas não é ainda uma realidade palpável, que nós sentimos falta dela. Uma falta claramente profunda, palpável, que nós possamos praticar com alegria e entusiasmo. Mesma alegria e entusiasmo que nós, quando nós estamos com quem amamos. Então, nós perguntamos: de que modo poderíamos conseguir que o mundo espiritual, a alma do Evangelho, se tornasse para nós tão real e eficiente como o mundo material? Questão dos valores, estão vendo, né? Então, vou perguntar de outra forma: de que modo esse mundo espiritual exerceria na nossa vida um impacto veemente e decisivo que chegasse ao ponto de tornar o nosso fardo mais leve e suave, já que hoje ele é tão amargo e pesado? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Por quê? O nosso não é leve. Carregamos uma carga pesadíssima por não termos aprendido ainda a amar. Porque quando amamos, nada pesa. Existe uma história real em que os nossos irmãos da doutrina estavam numa cidade do interior de Minas, fazendo um trabalho com o pessoal ali. E aí, eles passavam sempre pela manhã, ao ir para a tarefa, e uma menina, de uns 10 anos mais ou menos, muito franzina, muito magrinha, carregava um bebê forte, inclusive gordo mesmo, aquela bochecha, né? Aquela saúde toda. E eles ficavam assim, né? Coitada, né? Tão magrinha, tão pequenininha, tão franzina, e esse bebê muito pesado. E aí perguntaram para ela um dia, você não fica muito cansada no fim do dia, não? De carregar esse bebê? Todo dia a gente passa aqui, você está aqui. Ela respondeu, não, ele é meu irmão. Não pesa. Com amor, nosso jugo é suave e o nosso fardo é leve. Nós nem sentimos. Então, queridos irmãos, a resposta a essas duas questões, a essa questão que fizemos-la, colocamos-la de duas formas aqui, para refletirmos, teria a resposta que nós conseguiríamos atingir essa condição passando a ser mais Marias, deixando de andar perturbados com muitas coisas do plano horizontal, assentando-nos calmamente, quietos, aos pés do Mestre, na profunda verticalidade da única coisa necessária, real, não ilusória, unicamente real, que nunca nos será tirada. Isso é transcender, é evoluir, possuir o necessário, que abrange todas as coisas que possuímos, sem perturbação e sem inquietação. Isso é a serenidade dinâmica. Estarmos atentos, trabalhando mentalmente e com o coração, diante das coisas materiais. Que sejamos, então, Marias, mais Marias do que Marta, mas as duas, porque todas são necessárias no sentido de que estamos aqui num planeta de prova e expiação, como espíritos vivendo uma experiência humana. Mas que sejamos Marias, sendo também Martas, mas principalmente com o essencial, que é estarmos assentados aos pés de Jesus, como estamos aqui agora, procurando aprender com Ele, para que nós nos transformemos a cada dia e nos tornarmos perfeitos, como é perfeito o nosso Pai Celestial um dia. Obrigado.